Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos o nosso curso sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sua divina pessoa e a sua obra redentora. Estamos na segunda parte, em que falamos da obra redentora. É a nossa reta final e hoje gostaria de tratar de um assunto que, se fossem outros tempos, eu não precisaria tratar desse assunto, porque é uma realidade, um assunto periférico, não está no centro daquilo que é a obra redentora de Jesus, mas que tomou uma tal relevância, uma tal importância nos estudos de Cristologia dos últimos tempos que nós vamos ter que tratar. Nós sabemos que Jesus, para nos salvar, assumiu a nossa humanidade. E a sua alma humana realmente viveu um mistério redentor. Jesus, livremente, cheio de amor, veio para nos salvar e morreu na cruz por nós. Agora, nós sabemos que esta alma humana estava intimamente ligada a Deus, numa união que foi difícil a gente descrever. Toda a primeira parte do nosso curso, nós dedicamos à tentativa de descrever essa união íntima, maravilhosa, entre a natureza divina e a natureza humana. Uma união que a doutrina da Igreja chama de união hipostática. Ou seja, uma união que é substancial, mas não confunde as naturezas. Até aí, tudo bem. Mas, durante a sua paixão, Jesus viveu uma profunda agonia. Chegou a suores mortais de sangue no Horto das Oliveiras e o que é mais grave, mais, constrangedor, ele morreu na cruz dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Esse grito de Nosso Senhor na cruz, lá no Calvário, é relatado por São Mateus e por São Marcos. São dois evangelistas que falam claramente e relatam, inclusive, na linguagem original. São Mateus fala em hebraico: Eli, Eli, lama sabachthani. São Marcos fala em aramaico: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Os dois estão claramente fazendo uma referência aos acontecimentos históricos na mais pura literalidade. Mas como é possível? Se Jesus vivia esta união perfeitíssima com Deus, chamada união hipostática, como é possível que ele morra na cruz dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Não é somente uma coisa que parece difícil de conciliar. Para a maior parte das pessoas, e é isso que os teólogos do século XX e XXI parecem sentir, é contraditório mesmo. Como explicar essa realidade? Bom, aqui é importante que a gente deixe as ideias claras desde o começo, porque nós estamos fazendo teologia, não estamos fazendo poesia. Primeiro, é um grande mistério, tá? Nós estamos diante de um mistério e eu não vou, de forma alguma, tentar, nessa aula aqui, transformar um mistério numa fórmula matemática. Nada disso. O mistério continua sendo misterioso. Mas
A teologia é fides quaerens intellectum, é a fé que busca a racionalidade, ou seja, uma vez que Deus revelou o que Ele fez, eu sei que o Deus que se revela no seu Logos não é irracional. É tudo misteriosamente profundo, mas ali deve haver alguma racionalidade. Então não dá para transformar Deus numa contradição, né? Num círculo quadrado, no ser e não ser ao mesmo tempo. Nada disso. Então, como explicar tudo isso? Primeira coisa. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar as balizas da nossa fé. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é santíssimo e inocente. Portanto, uma coisa nós sabemos. Embora São Paulo use uma linguagem forte dizendo que Jesus se fez pecado por nós, ou seja, Deus o tratou como pecado, é claro que ali São Paulo está usando uma linguagem poética. Jesus não pecou. O dogma da nossa fé nos diz com toda clareza que nosso Senhor Jesus Cristo não podia pecar e não pecou. Portanto, nós temos que excluir da explicação da agonia de Cristo e do seu grito, meu Deus, por que me abandonastes? Aquilo que é propriamente pecado e situação pecaminosa. Quais duas situações, para tentar simplificar as coisas, nós podemos colocar como sendo inaceitáveis? Primeiro, o desespero e segundo, a condenação eterna. Jesus, número 1, não pode ter vivido o desespero na cruz. Por quê? Porque no sentido real da palavra desespero, não no sentido metafórico, analógico ou até mesmo equívoco, o desespero é um pecado, é um ato de vontade, consciente e livre, em que eu deixo de esperar em Deus que me auxilia. Seja quais forem as razões, a pessoa que peca de desespero fez um ato de vontade, consciente e livre. Nosso Senhor Jesus Cristo não poderia ter pecado de desespero. O pecado de desespero é compatível com a situação dos pecadores que não esperam a salvação de Deus, mas nosso Senhor Jesus Cristo não podia ter pecado dessa maneira. Segunda coisa, Jesus não pode ter vivido a situação de condenação na cruz. Porque a condenação ao inferno tem duas características que evidentemente Jesus não viveu na cruz. Primeira situação característica do condenado ao inferno é que a pessoa condenada ao inferno, seja ele uma pessoa humana, seja um anjo, a pessoa condenada ao inferno tem uma aversão por Deus. Ou seja, um ato de vontade de rejeição de Deus. E Jesus não sentiu aversão por Deus na cruz e não quis rejeitar Deus, porque isso seria absolutamente incompatível com a sua inocência. E além disso, a experiência real e verdadeira de condenação comporta o fato de que Deus foi perdido para sempre. Este para sempre não é um acessório da experiência de condenação ao inferno. Eu vou viver o inferno por 30 minutos, ou por 3 dias, ou por 30 meses. Que sejam 300 anos, isso não é o inferno. Ou seja, o estar apartado de Deus para sempre faz parte da essência da experiência infernal, da experiência do condenado. Então, só de descrever isso, é evidente que nosso Senhor Jesus Cristo não viveu isso na cruz. Então, tira da listinha. Ou seja, exclui isso. Seja o que for que Jesus
viveu na cruz não foi a experiência de desespero e não foi a experiência do condenado ao inferno, no sentido estrito dessas palavras. Aí você pode chegar e dizer, padre, mas não é o sentido estrito, é no sentido analógico, metafórico. Mas se você for enxergar, no fundo, nem mesmo analogicamente nós podemos aplicar isso a Jesus. Se você vai falar que Jesus viveu desespero e condenação na cruz, essas palavras não são analógicas, elas são equívocas. Vê se eu explicar isso para você, porque isso é uma aulinha de lógica. É o seguinte, na lógica dos fatos, né, na realidade, na lógica real, uma palavra ela pode ser usada de forma unívoca. Eu uso a palavra livro para esta realidade e para esta outra realidade, e isso é unívoco. A palavra livro quer dizer a mesma coisa, né? Isso aqui é livro, isso aqui é livro, isso aqui é livro. Agora, eu posso usar de forma analógica. O livro da vida. A vida é um livro que me ensina. Isso é uma analogia. Ou seja, assim como um livro me ensina coisas, a vida pode me ensinar. Se eu souber ler a vida, ela vai me ensinar. Isso é analogia. Né? Só que uma palavra não pode ser usada somente de forma unívoca e analógica. Ela pode ser usada de forma equívoca. Por exemplo, manga. A manga da minha batina e a manga fruta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São os mesmos fonemas, mas não é nada a ver. Né? Não funciona. Então, quando a gente diz que Jesus sofreu na cruz o desespero e sofreu na cruz a experiência dos condenados ao inferno, se a gente olha para a substância da coisa, para o que é realmente o desespero, é um ato de vontade de não esperar mais o auxílio divino. Se a gente olha para a substância da coisa, o que é a condenação? É um ato de vontade de repulsa de Deus e de perdê-lo para sempre. Então não tem nada a ver. Não tem como você usar isso analogicamente para Jesus. Não vai funcionar. Então, tira essas duas palavras. Para de usar isso. E, infelizmente, isso tem sido usado por muitos, né? Na teologia recente, transformando as coisas numa realidade bastante turva. Por quê? Porque, no fundo, é uma invasão da linguagem poética, mística, que aproximativa quer fazer as pessoas terem uma sensação das coisas com aquilo que é a linguagem descritiva própria da teologia e do mistério. O exemplo mais claro desse tipo de erro, claramente, eu uso aqui a palavra erro sem medo, é a teologia de Hans Urs von Balthasar. Padre von Balthasar foi um padre jesuíta que deixou a Companhia de Jesus depois para fundar a comunidade, porque ele permaneceu seguindo de perto uma pessoa, uma senhora que supostamente teria experiências místicas, uma senhora chamada Adrienne von Speyr. Pois bem, o próprio von Balthasar diz com toda clareza que não é possível entender a teologia dele sem referência à realidade mística e espiritual da Adrienne von Speyr. E esta Adrienne, ela todos os anos vivia a experiência da Semana Santa. Vivia as dores de Cristo na cruz e quando chegava no Sábado Santo,
ali as coisas se tornavam mais tremendas. Ou seja, Jesus, ao invés de viver a paz das almas justas que morreram na visão beatífica de Deus, Jesus, segundo Adrian von Speyer, vivia uma descida aos infernos no sentido literal. Ou seja, inferno no sentido infernal, não da mansão dos mortos, como nós usamos a palavra inferno nesses casos. Descende ad inferos não quer dizer que Jesus desceu ao inferno. Jesus não foi no inferno onde está Satanás. Pelo menos esse é o dogma católico. Mas, para von Balthasar, Jesus no Sábado Santo, e essa é a teologia do Sábado Santo, teria vivido este estado tremendo de condenação e de afastamento de Deus. Bom, a primeira coisa que causa espécie é o fato de que, como é que um teólogo que diz que não tem ninguém no inferno, ou seja, que espera que não haja ninguém no inferno, descreve Jesus em estado de condenação? E a segunda coisa, a gente vê claramente pelas descrições de von Speyer e de von Balthasar que eles não entendem o que é inferno de verdade. Por quê? Porque o inferno de verdade não é um estado passivo de uma pessoa que foi, aspas, condenada e apartada por Deus. Não, é um estado de ódio e de aversão a Deus. E essa é a realidade infernal que von Balthasar parece não compreender. E isso é absolutamente incompatível com a alma bendita e santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente. Então, vocês entendem como as coisas ficam, né, bastante turvas quando a gente começa a trazer coisas da mística, seja de místicos mais modernos ou de místicos mais antigos, mas sem ter aquela clareza e fazer aquele esforço de entender. São duas linguagens diferentes. Então, o que é que Jesus viveu na cruz? Bom, primeira coisa, vamos lá, vamos para o texto, né? O que é que nós vemos no Evangelho de São Mateus e de São Marcos? O que nós vemos é que Jesus está literalmente citando o primeiro versículo do Salmo 21. Meu Deus, por que me abandonaste? Ora, no sentido literal desse salmo, o que é que o salmista está vivendo? Não é? Quando o santo rei Davi escreveu esse salmo, ele estava numa situação de angústia, esperando a intervenção divina, esperando o auxílio divino. E você vê claramente que o salmista está fazendo poesia, mas não está desesperado. No sentido técnico da palavra desesperado, ou seja, de alguém que não está esperando o auxílio divino. Isso é claríssimo no Salmo. Por quê? Porque o Salmo termina exatamente louvando a Deus pela sua intervenção. Então não há desespero. Nem dá para você tomar o Salmo na sua literalidade. Não estou falando aqui de Jesus na cruz, estou falando do rei Davi que escreveu o Salmo. Na sua literalidade, se Davi realmente dissesse que Deus ativamente o abandonou e ele, justo, foi deixado por Deus, bom, isso seria acusar Deus. E é evidente que o santo salmista não poderia estar acusando Deus. Então nós temos que entender o que ele está dizendo. Ora, aqui nós temos uma poesia de inspiração divina, mas uma poesia que está tentando expressar o sentimento psicológico tremendo, tremendamente sofrido de a pessoa sentir a ausência da presença consoladora de Deus. Vejam,
que Deus esteja ausente, isso é uma coisa no ser das coisas. Que eu esteja agonizando, sinceramente, profundamente, vivendo tremendamente a ausência psicológica da presença consoladora de Deus é outra coisa. Ok? Isto, estou falando do salmista, não estou falando de Jesus ainda. Então, primeiramente comecemos por aí. Por quê? Porque senão nós vamos cair no calvinismo. Não é? Na realidade de que Deus, na sua ira divina, abandonou. E não somente abandonou, condenou. Aplicou toda a sua ira divina à pessoa que está rezando aquele salmo. Seja o santo rei Davi, seja a alma bendita de nosso Senhor Jesus Cristo na sua pessoa divina. Então, o que é que realmente aconteceu ali? Nessas angústias, nessas dores tremendas de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, vamos para o contexto dos evangelhos. A primeira coisa que você tem que entender é que a exegese histórico-crítica aqui, ela atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Porque na exegese histórico-crítica, eles vão pegar a Bíblia e vão fazer o seguinte, cortá-la, dissecá-la em pedaços, como um professor de anatomia divide o fígado do estômago, do coração e dos pulmões. Ficou bem claro e dividido. Mas uma pessoa viva não tem essas coisas separadas. Tem elas todas juntas. Então, aqui nós precisamos fazer como costumava dizer o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI. Nós temos que ter a ousadia de ler a Bíblia como um todo, porque existe um único autor divino que utilizou autores humanos, os hagiógrafos, mas o autor último é Deus. E, portanto, as coisas não são contraditórias. Veja, vamos pegar as últimas palavras de Jesus. Se nós pegarmos o Evangelho de São Mateus e de São Marcos, as últimas palavras de Jesus são: meu Deus, por que me abandonaste? Se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, as últimas palavras de Jesus são: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se nós pegarmos as últimas palavras de Jesus no Evangelho de São João, ele está dizendo: tenho sede. E então ele diz: tudo está consumado. E dando um brado, entregou o Espírito. Tudo está consumado. Bom, para os exegetas histórico-críticos, que ficam também nessa busca do Jesus histórico, o que é que parece ser mais plausível? É que Jesus, historicamente, terminou a sua paixão antes de morrer, dizendo esta frase que evidentemente não foi compreendida pela comunidade primitiva, de meu Deus, por que me abandonastes? Então, depois, passado algum tempo, São Lucas e São João tentaram amenizar as coisas e colocaram outras palavras. Mas que o evento histórico mesmo são aquelas palavras escandalosas de Cristo. Mas não é assim que a igreja lê as Sagradas Escrituras. A igreja lê as Sagradas Escrituras como um todo. Ou seja, todas essas coisas aconteceram e todas elas estão juntas. E não somente isso, antes de abrir a Bíblia para ler, nós temos que ser católicos e temos que ter as ideias corretas, com o dogma no lugar correto. Nós sabemos da verdade da união hipostática.
Nós sabemos que Jesus é a divina pessoa do Filho, onde estão unidas substancialmente, sem confusão, a natureza humana e a natureza divina. E isto é o ser das coisas. Isso aqui não é hipótese. Nós não estamos aqui, essa é a sua opinião teológica. Gente, não é opinião teológica, é a verdade dogmática. Se você vai começar a duvidar agora da união hipostática, misericórdia. Então é evidente que eu não posso dizer que na cruz nosso Senhor Jesus Cristo rompeu a união hipostática e viveu o estado de danação. Não é possível romper a união hipostática. Isso é incompatível. Isso é absurdo. Então, seja qual for a explicação dessas palavras de Nosso Senhor, tem que estar em outro lugar. Dito isto, então vamos tentar explicar. Não é? Ora, aqui nós podemos colocar 3 coisas básicas e fundamentais. Se você quiser depois dar uma olhada nessas 3 coisas de forma mais elaborada, de forma mais clara, tem esse livro aqui do Frei Thomas White, que eu já citei algumas vezes aqui no curso, The Incarnate Lord. Existe um capítulo onde o Frei diz, Did God abandon Jesus? Então eu estou aqui na página 333, mas o capítulo começa antes, é o capítulo 7, página 308. Então veja só. O Frei Thomas White coloca 3 pontos básicos baseado aqui na teologia de Santo Tomás de Aquino. Novamente, nós estamos tentando explicar teologicamente uma realidade profunda e misteriosa. Tá? Então, antes de dizer os 3 pontos, deixa eu pôr as mãos na frente para que você entenda. Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, quis nos redimir com esta realidade da cruz, com este escândalo da cruz, para usar a linguagem de São Paulo. Deus quis nos redimir assim. E uma vez que Ele quis e Ele revelou isso, a gente procura entender a lógica. Mas a primeira coisa é que a gente aceita o fato que Ele fez. Isso é um grande mistério. Então, uma vez que eu vejo o mistério insondável do amor de Cristo por nós na cruz, 3 pontos que a gente vê que tem lógica, o que Deus decidiu e o que Deus quis. Primeira coisa, a agonia de Cristo, né, causou realmente sofrimentos tremendos em nosso Senhor Jesus Cristo, porque Deus livremente escolheu, na sua encarnação, viver a forma miserável da humanidade em estado decaído, sem os pecados, mas igual a nós em tudo. É isso que quer dizer, teologicamente, quando a carta aos Filipenses diz que Jesus se esvaziou a si mesmo, ou seja, o Filho se esvaziou. O que quer dizer se esvaziou? Quer dizer o seguinte, gente, olhando por uma outra perspectiva, eu tenho Deus. Quando Deus assume a humanidade, é evidente que se Deus assumiu uma humanidade, essa humanidade irá, evidentemente, viver as consequências disso. Ou seja, eu tenho uma coisa que é a causa, a união entre a natureza humana e a natureza divina. Então, como esta natureza humana não terá todas as características divinas dessa maravilhosa união? Ou seja, tem uma causa, que é a união. Consequências, essa humanidade vai ser gloriosa, vai ser impassível, vai ser imortal. Mas não. Deus quis
assumir a nossa humanidade, mas Deus livremente impediu que as consequências desta união se demonstrassem em toda esta natureza, na sua extensão inteira. De tal forma que, se a gente olhar, por exemplo, para o mistério da transfiguração, Jesus sobe ao monte e se transfigura e aparece glorioso para Pedro, Tiago e João. O que nos deixa mesmo boquiabertos e perplexos com a transfiguração não é o fato de Jesus aparecer glorioso, mas é o fato de que como é possível que até então ele não tenha aparecido glorioso? Ou seja, na realidade, Jesus, desde o ventre da Virgem Santíssima, vivia um estado de permanente, aspas, milagre. O milagre de que a natureza humana unida a Deus não estava gloriosa. E, por um momento, no Monte Tabor, na Transfiguração, Deus quis assim e decretou, e Jesus deixou aparecer aquilo que seriam as consequências naturais da união hipostática. E logo depois, volta mais uma vez àquele estado milagroso em que aquela humanidade, corpo e alma, embora isentas de pecado, embora unidas maravilhosamente a Deus, viviam o nosso estado de peregrino. E aqui é que está a realidade, que é difícil de teologicamente a gente explicar. Por quê? Porque nós temos que entender que Jesus, o Verbo encarnado, vivia ao mesmo tempo, na sua humanidade, o estado de viator e de comprehensor. Deixa eu explicar a linguagem técnica. Ou seja, Jesus, ao mesmo tempo, aqui na Terra, embora visse Deus na sua alma humana, face a face, como alguém que já estava na pátria do céu, não havia, né, comunicação das consequências disto para toda a sua humanidade, de tal forma que Jesus podia viver ainda numa situação de viator, ou seja, de viajor, de peregrino neste mundo, para poder, numa vida verdadeiramente como a nossa, igual a nós em tudo, como peregrino neste mundo, padecer, sofrer, amar, merecer e fazer tudo isto. De tal forma que a gente fica escandalizado com os padecimentos de Cristo na paixão, mas na verdade o mistério começou muito antes. Começou desde a encarnação lá no ventre de Maria. Quando, embora unido em união hipostática, Jesus, na sua alma e no seu corpo, não dava sinais disso. Para nós, externamente, não era um ser humano comum, igual aos outros. Não é? Era assim que os apóstolos percebiam as coisas. De tal forma que foram perguntando, mas quem é este? Quem é este? Quem é este que até o mar obedece? Né? Bom, então nos explica Santo Tomás que lá, no Horto das Oliveiras, Jesus permitiu, de forma mais profunda ainda, que as consequências, não é, desse estado de peregrinação atingissem de cheio o seu corpo e a sua alma.
Então esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é nós entendermos que Jesus padecia. O seu corpo perfeitíssimo, sensibilíssimo, claro, padecia mais do que o nosso. A sua alma, imaculada e santíssima, diante da horrível injustiça que ele estava sofrendo, padecia mais do que a nossa. Mas esse é o milagre. Ele quis padecer isso, por amor a nós. Ou seja, um decreto divino, dali para frente, do Horto das Oliveiras para frente, Jesus deixou, né? Usando uma comparação, uma metáfora, é como se o controle perfeitíssimo que ele tinha das suas paixões e das realidades da sua alma, se ele deixasse soltar as rédeas e deixasse que as paixões seguissem o seu curso normal e que a parte inferior da sua alma seguisse o curso normal, e então Jesus começou a padecer mais ainda. E fez isso por amor a nós. Fez isso por amor a mim e a você. Ele pode isto. Ele é a causa. Ele pode evitar que essas consequências aconteçam e fez isso por amor, por amor. Ele padeceu mais do que qualquer ser humano poderia padecer aqui na Terra. No seu corpo e na sua alma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, importantíssimo para entendermos o mistério. Gente, sempre quero insistir, nós estamos falando de mistério, mas estamos vendo a lógica desse mistério. O segundo ponto que nós precisamos compreender é o fato que, ao assumir a nossa humanidade, ali, no Horto das Oliveiras, Jesus quis viver mais profundamente certas consequências, do Horto das Oliveiras para frente, certas consequências da nossa natureza decaída. Ou seja, o medo da morte, a tristeza mortal e esta sensação, né, de ausência da presença consoladora de Deus. Aqui está um grande mistério. Ou seja, no núcleo da alma de Jesus, embora ele permanecesse no estado de visão beatífica, Jesus viveu na parte inferior da sua alma e na parte passional essa realidade tremenda, por amor a nós, por amor a nós. Agora, aqui a gente pode fazer uma comparação, uma metáfora. E a metáfora é esta. Imaginemos uma montanha altíssima, o pico do Everest, onde na parte superior da montanha, ainda iluminada pelo sol, a montanha vive um clima primaveril. Mas na base da montanha, das nuvens para baixo, uma borrasca, um tormento, uma tempestade inigualável. Jesus viveu isto na cruz. E, portanto, aquela frase, meu Deus, por que me abandonaste? Ela é também uma descrição destes sentimentos tremendos na alma de Cristo que a visão beatífica não eliminava, porque Deus é assim, Deus pode permitir isso e, portanto, é como se a alma de Jesus estivesse dilacerada em profunda união com Deus no ser das coisas, mas com a vivência psicológica do medo, da angústia
e desta ausência tremenda, né? Ou seja, um sentimento terrível de uma ausência da presença consoladora de Deus. Tudo isto, gente, não é teatro. Jesus não fez teatro. Ele viveu isso e viveu por nós. Viveu por nós. E o terceiro ponto, que é importantíssimo nós enxergarmos, é o seguinte: é que esta realidade toda que Jesus viveu, os padecimentos, não é? Que ele viveu no seu corpo, na sua alma, e o fato de ele assumir a nossa condição livremente, ele viveu recebendo ao mesmo tempo todos os crimes da humanidade. Ou seja, ele recebeu na sua alma os crimes da humanidade. E se os santos, pessoas humanas, claro, transformadas, mas pessoas humanas, se os santos viveram toda a dor de olhar para o pecado da humanidade, imaginemos agora um pouquinho, se a gente consegue imaginar essa coisa tremenda, só no céu para a gente realmente enxergar algo deste mistério. Como é que Jesus não viveu desejos santíssimos e imensos de que esta humanidade pecadora fosse redimida? Então, meu Deus, por que me abandonastes? É também uma manifestação do desejo salvífico de Cristo. Ou seja, Jesus viveu as dores do parto na cruz, de querer nos salvar, de querer realmente a nossa salvação, recebendo todo o peso dos nossos pecados e gerando a salvação de todos os homens, de todos os pecadores, de todos os tempos, de todos os lugares. Então, aqui, os teólogos, como por exemplo o Frei Thomas White, ele diz claramente que esse meu Deus, por que me abandonastes? É um paralelo exato daquilo que se manifesta no Evangelho de São João, quando Jesus diz: tenho sede. Tenho sede quer dizer o quê? Tenho sede da salvação. É o desejo de Jesus. É o desejo veemente pela nossa salvação. Desejo que ele manifestou lá no capítulo 4 de São João, a samaritana, quando disse: dá-me de beber. Se conhecesses o dom de Deus, pedirias a água viva. E no capítulo 7, ele diz: e aquele que crer, dele brotarão rios de água viva. E falava do Espírito Santo. Ou seja, o desejo de Jesus de dar o Espírito Santo, de tal forma que o grito, meu Deus, por que me abandonastes, está aqui no Evangelho de São João, nas entrelinhas. Vamos ler, veja só. Capítulo 19. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede. É a sede da nossa salvação. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de isopo e o levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse: está consumado. Essa é a última palavra registrada por São João, mas não para por aqui. Sabe por quê? São João diz: e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa realidade de Jesus entregar o Espírito na hora da sua morte é este paralelo. Tenho sede e entrego o Espírito. É a sede, é o desejo
lancinante de Cristo de entregar o Espírito a nós, pela nossa salvação. Então, meus queridos, essa foi uma longa explicação, mas é porque, de fato, eu precisava não somente explicar as coisas como a teologia clássica as enxerga, mas precisava também fazer uma longa contextualização da teologia moderna e daquilo que se fala a respeito desta frase de Jesus: meu Deus, por que me abandonastes? É um grande mistério de amor, não tem dúvida nenhuma. Mas os mistérios revelados por Deus não são irracionais, não são contraditórios. Nós podemos vislumbrar um pouco da razão naquilo que continua sendo um mistério de amor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.